Oi, você está procurando saber mais sobre a constelação familiar, né? Talvez já tenha visto vídeos, comentários ou até críticas. E muita confusão acontece justamente porque as pessoas não sabem que esse trabalho é de verdade. E principalmente o que ele não é. Então nesse vídeo eu vou te falar de 7 coisas que a constelação familiar não é e esclarecer isso com calma. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Matheus Santos, sou terapeuta sistêmico e constelador familiar há mais de 15 anos. Já atendi milhares de pessoas e quero trazer aqui conteúdos sérios, responsáveis e verdadeiros. E agora eu quero te explicar o que não é uma constelação familiar. 1. Constelação familiar não é adivinhação. O constelador não tem poderes especiais, não lê mente e não descobre segredos. Nada acontece por mágica ou por uma intuição solta. O trabalho se baseia na observação das dinâmicas dos relacionamentos que se mostram dentro do sistema familiar e como esses relacionamentos impactam a vida de uma pessoa que procura a constelação familiar. 2. A constelação familiar não é sugestão. O constelador familiar não diz o que a pessoa deve ou não deve fazer, não impõe decisões, não dá ordens. Não existe um roteiro pronto e nem uma frase mágica que resolva tudo. É um fenômeno em que o terapeuta e o cliente caminham juntos, passo a passo. O foco é trazer consciência, é reconhecer o que impede a pessoa de crescer e onde os vínculos precisam se reorganizar sem conduzir a vida do outro. 3. Constelação familiar não é um teatro emocional. As pessoas que participam não estão atuando como personagens, com intenção, nem inventando histórias. Também não é um espaço para catarse descontrolada ou exposição emocional sem cuidado. Quando o trabalho é bem feito, ele é sóbrio, respeitoso e preciso. Eu me lembro do Bert Hellinger interrompendo uma constelação muito interpretada, muito dramática e dizendo de forma dura: alles teatro, tudo teatro. Ele dizia isso porque existe uma postura centrada no trabalho, sem intenção. Nós ensinamos isso aos participantes para que o essencial possa se mostrar durante o trabalho. E quando os representantes começam a interpretar ou querer fazer algo acontecer, eles passam a influenciar o fenômeno e o trabalho perde força. 4. A constelação familiar não é religião. Ela não exige crença, não impõe visão espiritual, não substitui fé nem prática religiosa. Pessoas de diferentes crenças, ou sem nenhuma, podem se beneficiar desse trabalho. A constelação não doutrina uma pessoa, não catequiza e não diz que Deus é de um determinado jeito. Ela respeita profundamente as religiões e as crenças das pessoas. Constelação é uma abordagem terapêutica, como eu expliquei no vídeo anterior. 5. Constelação familiar não substitui psicoterapia, nem medicina ou tratamento psicológico. Ela não cura doenças, não suspende medicações e não deve ser usada de forma isolada para tratar quadros clínicos. Nós reconhecemos a grandeza da medicina baseada em evidências. A profissão médica a serviço da saúde humana existe há milhares de anos. E a psicoterapia, com suas diversas abordagens, tratam a psique humana de forma séria há muito tempo. A constelação vem para integrar isso, para não substituir esses cuidados. E quando ela é bem utilizada, complementa, porque atua na postura interna da pessoa em relação aos seus relacionamentos, o que pode facilitar esses processos terapêuticos, sempre respeitando o tempo e a responsabilidade do cliente. 6. A constelação familiar não é um trabalho irresponsável ou sem critério. Não é charlatanismo, ou pelo menos não deveria ser. É uma arte de ajudar a pessoa na sua vida e nas suas relações. E como qualquer área do cuidado humano, exige formação,
ética, supervisão e responsabilidade. Quando ela é aplicada sem preparo, as críticas fazem sentido. Como toda área, ela é passível de erros, e esses erros podem ter consequência. Por isso, sempre orientamos uma formação continuada, uma revisão constante da postura do terapeuta, e muito cuidado ao tocar uma alma humana. Não é uma aventura mexer com a história das pessoas. O trabalho desenvolvido por Bert Hellinger nunca foi sobre espetáculo, poder ou promessa. Sempre foi sobre olhar com respeito para as relações humanas, reconhecendo o sagrado que existe em cada pessoa, nos vínculos familiares e também nos antepassados que nos compõem. O Bert tinha um profundo respeito, não apenas pelo cliente, mas por toda a família dele. 7. Constelação familiar não é um oráculo para ver passado ou futuro. Ela não oferece respostas prontas. Não se faz uma constelação de forma preventiva para evitar problemas. A constelação familiar respeita, inclusive, os problemas das pessoas. Sabemos que cada problema traz dentro de si a semente da solução. E encontrar essa solução é competência do cliente, porque isso faz o cliente crescer para mais da vida. É uma jornada do cliente encontrar esses recursos para crescer, e a constelação vem facilitar isso. Essa é a essência do desenvolvimento humano. Crescer através dos seus problemas, dos seus relacionamentos. E o nosso trabalho aqui é ajudar a pessoa a ver o que ela ainda não viu, a desfazer um emaranhamento, um bloqueio, e permitir que o amor volte a fluir nas suas relações. A constelação ela oferece uma expansão de consciência. E a consciência ela não vem de forma imediata. Ela clareia aos poucos e muda profundamente a forma como a pessoa se percebe, se compreende e se relaciona com a própria vida e os seus relacionamentos. Nos próximos vídeos eu vou explicar como uma constelação acontece na prática, quais são os cuidados necessários e quando esse trabalho faz sentido e quando não faz. Se você quer entender mais a constelação, quer entender a constelação familiar com seriedade, sem misticismo e sem simplificações perigosas, fica por aqui. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e a gente continua essa conversa. Até o próximo vídeo.